É, eu voltei a um livro que eu comecei a trabalhar o ano passado. Foi um livro que foi lançado em 2019, em março de 2019. É daquele filósofo esloveno que eu leio, gosto de ler, que é o Slavoj Žižek. Ele é um filósofo esloveno que tem uma formação grande na psicanálise, trabalha muito. Ele é hegeliano, né? Filósofo de base hegeliana, leitor de Lacan, e faz muita conexão com o cinema, a todas as intervenções dele, assim, desde daquele livro, não sei se tiveram oportunidade de ler, Bem-vindo ao Deserto do Real, que é em cima de Matrix. Ele faz essa frase é de Matrix, né? Bem-vindo ao Deserto do Real. Quem assistiu Matrix, quando ele mostra ali para aqueles que se achavam vivendo uma realidade, ele mostra que a realidade é completamente virtual, que existe um sistema operacional, que ele vai chamar de Deserto do Real, que controla, por assim dizer, toda a vida virtual, onde o sujeito pensa que está vivendo ali a realidade. Bom, o Žižek, nesse livro, me chamou a atenção. Eu fui só fazer a conexão agora, que o título desse livro é A Coragem da Desesperança, né? Crônicas de um ano em que agimos perigosamente. E ele lançou há 2 meses atrás também a questão do vírus ideológico. Ele faz uma sustentação de uma tese de que o Covid-19 é um vírus ideológico que enfrenta as barreiras de soberania, né? Atravessou o sigilo de um país totalitarista como a China, né? E está ameaçando as eleições americanas, norte-americanas. Então, ele diz que o vírus, o Covid, ele tem uma virulência ideológica. Mas o que me chamou a atenção foi o título, A Coragem da Desesperança, que tem tudo a ver com o que eu venho falando aqui a respeito desses 2 afetos centrais, o medo e a esperança, que nos mantém aprisionados a esse ideal, né, a uma servidão voluntária, submetidos, né, a uma servidão aos ideais do outro e aos ideais políticos, né, a um líder, a uma figura populista, tudo isso que eu vim desenvolvendo ao longo dos nossos encontros. Então, ele começa justificando o tema do livro dele, A Coragem da Desesperança, pegando uma entrevista do George Agamben, uma entrevista do George Agamben, que ele vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui, que eu escrevi sobre isso o ano passado, e eu retomei um pouco do que eu escrevi. Ele vai dizer assim, que é o tema do que eu vou desenvolver hoje. Para o capitalismo global, a verdadeira coragem não é imaginar uma alternativa, encontrar alternativas diante desse capitalismo global que ele vai sustentar, e não só ele, mas outros autores, que ele tem produzido um processo de segregação, né, cada vez mais violento. Isso já estava lá em Zygmunt Bauman, numa das primeiras obras do Bauman, em 1999, 2000, ele lançou, da série dele, Políticas de Globalização, um dos primeiros livros dele. Deixa eu pegar o título direitinho aqui, que eu acho que não está aqui o texto. Capitalismo e Globalização, 2000, né, na pós-modernidade. Ele ainda estava usando o conceito de pós-modernidade, que ele, de alguma forma, ele desloca, porque muitos autores interrogam se nós estamos, de fato, vivendo uma pós-modernidade, né? Eu também quero supor que não, né? Alguns autores dizem que o marco do encerramento da modernidade é a queda das grandes narrativas que enlaçavam o homem no social, né? Ele vai dizer as grandes narrativas seriam o texto marxista, a obra de Marx, os textos sagrados da Bíblia,
né, alguns pensadores que sustentaram, vamos dizer assim, uma ideia universal de políticas e direitos humanos, principalmente os pensadores pós-Revolução Francesa. Então, com a derrocada desses textos, encerra-se, para alguns pensadores, essa modernidade, né? Mas alguns outros recobram justamente o tema de Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, justamente quando Marx diz que a burguesia não é só uma luta de classe maniqueísta entre proletário e burgueses, eu falei isso um pouco, né, nas últimas aulas, mas a burguesia tem um discurso que se renova o tempo todo, digamos assim, o discurso da burguesia seria o discurso vigente, instituído, e que só os proletários, esses que se reproduzem como corpos, que não têm identidade, é que podem furar esse discurso e fazer com que tudo que esteja sólido, instituído, se desmanche no ar, né? É um pouco a mesma lógica de Lacan, quando ele vai trabalhar os discursos, como eu disse, que o Lacan diz que é Marx que inventa o sintoma, porque são os proletários, esse resto do discurso da burguesia, se a gente quiser dizer assim, esse resto do discurso inassimilável é o que vem interrogar a burguesia, né, o discurso instituído, e fazer avançar a civilização, com progressos e retrocessos, como bem diz Freud, porque não há avanço na civilização se nós não levarmos em conta que o mal-estar que é o humus desse avanço civilizatório. Mas eu fiz esse encaminhamento porque estava falando do texto do Bauman, que ele vai dizer, desde então, que o capitalismo, com essa perspectiva, o capitalismo globalizado, e que introduziu, vamos dizer, que fez avançar essas tecnologias que nos deixam no mundo virtual, nos deixam unidos aqui, ao invés de unir o mundo, ele vai dizer, ele tem produzido um abismo cada vez maior, né, entre consumidores e não consumidores, né? A metáfora que o Bauman vai trazer, o mundo passou de ser dividido entre viajantes e vagabundos. Depois eu vou comentar isso. Mas o Bauman, então, ele abandona, ele deixa de lado, em reserva, o termo de pós-modernidade e introduz o conceito de mundo líquido, né? Que é concomitante ao conceito marxista de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, esse conceito da modernidade, de que tudo flui, tudo se desmancha rapidamente no mar é ótimo, no ar ainda se encontra em vigência, né? Só que a gente vive uma fluidez cada vez mais acelerada, de transformação instantânea. Isso, por si só, talvez marque esse tempo que a gente possa inferir de pós-modernidade, né? Essa velocidade instantânea e essa desterritorialização, essa descentralização desse homem, né, do ideal iluminista, onde ele era o centro do pensamento e o centro da razão, e muito calcado na sua posição mais estanque, mais centralizada, por assim dizer, que isso, de alguma forma, se deslocou, né? Vivemos hoje uma desterritorialização, um deslocamento muito fluido que talvez marque aí essa pós-modernidade. Estou colocando como uma pergunta, tá? Então, a citação do Zizek para justificar o livro dele, A Coragem da Desesperança, e que ele aí está sendo bem lacaniano, porque ele está em cima daquela frase, eu aguardo, mas não espero nada, que é de Lacan, ele vai pegar da entrevista o seguinte, isso aqui é Agamben, Zizek citando Agamben. Para o capitalismo global, a verdadeira coragem não é imaginar uma alternativa, mas aceitar o fato de que não há alternativa claramente discernível. Qualquer solução rápida, ele vai dizer que é precipitado, isso não responde pelo que a gente está vivendo.
O sonho de uma alternativa rápida, olha o que ele vai dizer, é sinal de covardia teórica, um fetiche que nos impede de considerar o beco sem saída para o mal-estar do capitalismo globalizado. A verdadeira coragem é admitir que a luz no fim do túnel é provavelmente o farol de um trem vindo de encontro a nós. Insight pertinente quando o diagnóstico mais pessimista se conclui, via de regra, com a versão proverbial de luz no fim do túnel. Então, assim, é a própria coragem da desesperança isso. Quer dizer, a luz no fim do túnel, ele está dizendo que não tem saída fácil para essa crise que o capitalismo global, que a gente tem vivido no capitalismo global, que é produzir segregação e violência. Nada de novo até então, porque Bauman e o próprio Lacan já tinha dito isso, né? Então, mas o que ele chama a atenção é que não há solução fácil, que essa luz no fim do túnel é o trem vindo na nossa direção. A gente precisa ter a coragem de reconhecer isso para poder pensar em saídas, né? Esse livro ele vai trabalhar, sobretudo, a crise dos refugiados na Europa. É sobre a crise dos refugiados. A coragem da desesperança. Slavoj Zizek. Tá? É um livro interessante. Esse cara é meio controverso, mas eu gosto de ler, sempre aprendo com ele, não concordo com muitas teorias dele. Por exemplo, ele está dizendo que a saída para essa crise, ele vai dizer, que é uma nova forma de comunismo, uma possibilidade de apostarmos um laço mais comunitário. Não sei o que é isso, né? Se a gente tem sustentado a tese estrutural de Freud, que o mal-estar é condição do humano. Vem para o mundo, mal-estar. Não tem, né? Assim, e o Freud mesmo, no mal-estar, dizia, né, que as teses marxistas de um comunismo estariam fadadas ao fracasso, né, porque essa lógica de abolir a diferença do ser humano, né, é uma lógica que produz segregação, ó, Freudinho, lá atrás, vovô falando, segregação, né, exclusão e produção de líderes totalitaristas. E a gente viu no que deu o mundo. Né? E eu não vou ainda falar dessa história do Zizek do comunismo, porque eu ainda não tenho perna para isso, para concordar e discordar. Isso está no último livro dele, que ele lançou agora em junho, sobre a pandemia. Mas vamos lá, eu vou seguir um pouco o que eu trabalhei, né? O que eu rabisquei aqui. Né? Eu falei um pouco dessa questão do paradoxo, de um mundo menos segregado, né? E estou lembrando também aquilo que o Lacan diz no seminário avesso da psicanálise. Ele diz que a fraternidade e a origem dos grupos se sustentam pela segregação. Então, nós temos aí um paradoxo. Como nós vamos viver o laço social, né? A aposta da democracia, né? O Zizek, não só o Zizek, mas outros autores dizem que a democracia liberal ela está sofrendo uma derrocada, né? Ela está em declínio, né? Confirmando, vamos dizer assim, não sei nem se confirmando, mas botando em questionamento uma afirmação de um economista, um pensador, Francis Fukuyama, que o Zizek também adora citar esse pensador, que em 1990 ele diz que o capitalismo liberal é o que representa desde então, desde das experiências fascistas da Europa
durante as guerras, o capitalismo liberal é o que representa a, a possibilidade de se instalar uma democracia liberal e é o que teria, vamos dizer assim, de melhor para a civilização, para o laço civilizatório conviver. Né? Ele diz que o capitalismo liberal representa o triunfo das disputas ideológicas que marcaram o século XX, entre liberalismo, fascismo e comunismo. Pode o capitalismo representar o triunfo de uma ideologia que afirma a democracia liberal ocidental como forma política, econômica de mercado e como organização econômica? Ele está se perguntando, né, se a democracia liberal e o capitalismo liberal elas não representam a última forma da história, vamos dizer assim, é por isso que ele vai dizer que nós estamos vivendo o fim da história, né, de que o capitalismo liberal e as democracias liberais representariam, por assim dizer, esse ponto daquilo que melhora o laço civilizatório conquistou. Não há nada melhor do que a democracia liberal. Né? O Zizek coloca isso em questionamento. Será? Né? Será, uma vez que nós temos assistido que o capitalismo globalizado ele tem produzido, ampliado cada vez mais os processos de segregação, né? Produzindo cada vez mais homo sapiens, vamos dizer assim, no laço social, né? Bom, engraçado, eu sigo o Márcio Seligman Silva no Instagram e ele ontem postou uma coisa que tem muito a ver com o que eu também queria tocar aqui. Ele botou assim, está em inglês, ele botou assim: There is nothing more dangerous than someone who wants to make the world a better place. Não é nada mais perigoso do que alguém que se propõe a transformar o mundo num mundo melhor. Essa frase não é dele, é de Bansky, né? De Bansky, artista das paredes, o artista de intervenções de rua. Né? Renata, pois não? Felipe, tudo bem? Ei, Felipe. Você tá boa? Tudo em paz? Eu tô, quanto tempo? Que bom que você está aí. Boa. Diga lá, Felipe. A gente está falando, você estava falando agora das iniciativas liberais aqui na Europa. A gente tem visto um crescente de partidos novos vindos por aqui, tanto aqui quanto na França, com a iniciativa liberal. Né? Tá me botando um pouco em causa isso que você disse, porque aqui o movimento está crescente em cima de uma questão liberal, e não mais num socialismo ou não mais numa social-democracia. Né? Então, a gente vê, tem dois partidos aqui em Portugal que estão crescendo de forma grande, um é a Iniciativa Liberal e o outro é o PAN. Gente, eu vou pedir só licença, vai lá. Um segundinho, que tem um telefone, deixa eu desligar essa porra. Felipe, desculpa, eu nem vi que esse telefone aqui estava ligado, meu perdões. Não tem problema nenhum. Eu fico pensando na questão que você coloca, como se essa iniciativa liberal não fosse, hoje em dia, uma coisa que viesse salvar, né, esse modelo que a gente vive, mas, em contrapartida, eu vejo um crescimento disso aqui na França. Né? Como articular isso, né, com a psicanálise, com o movimento psicanalítico e com as ideias de Lacan. Isso é o que eu estou tentando articular desde que você falou. Sim, sim. Bom, eu acho que eu vou tentar vou tentar responder isso ao longo do que eu for colocando. Você me ajuda para a gente construir isso junto. No mundo todo, eu acho que a gente vive aqui também no nosso país, né, esses partidos. Nós temos milhares de partidos no país, no Brasil, aliás, 25 partidos, isso é uma loucura.
né? Mas essas práticas de política liberais, neoliberais, crescendo cada vez mais e apostando, né, em discursos populistas, aqui Sim, no claro. Brasil, né, de extrema esquerda e também de extrema direita. Né? Assim, Polarizações, né? São duas polarizações. e polarizações que são duas faces de uma mesma moeda. Vamos Perfeito. dizer assim, a direita, esse discurso extremado de direita, a esquerda conta com esse discurso, digamos assim, mas ela não propõe nada de novo. Se ela não tem esse discurso de direita para criticar e para fazer a sua base política, ela não se sustenta. Perfeito. Então, você até tocou num ponto, eu vou dar um salto aqui, porque eu lendo o Bauman, ele cita George Orwell. Olha o que o George Orwell fala. Gente, que é exatamente isso que você acabou de falar, o Felipe. Olha só, primeiro é o Zizek falando na Coragem da Desesperança. Nós todos falamos mal de distinções de classes, mas muito poucas pessoas desejam seriamente aboli-las. Ele está fazendo uma crítica a esse discurso da esquerda, aos intelectuais de esquerda, que ficam fazendo crítica, mas quando a coisa está na mão deles, não sabe o que fazer. E eis que você dá de cara com o importante fato de que toda opinião revolucionária extrai parte de sua força de uma convicção oculta de que nada vai ser mudado. Perfeito. Olha o que Zizek fala. Aí deixa eu achar o Orwell aqui, só um minutinho. Aqui esse cara... deixa eu ver se eu acho a citação do George Orwell, que está mais embaixo do que eu escrevi, que eu achei genial. Um minutinho só, minha gente. Onde é que está isso, George Orwell? Enfim, então me perdi por aqui dos meus próprios escritos, mas espera aí. Não, vou achar, que agora eu fiquei agoniada, que é muito bom. Boa. Só um segundinho. Caramba! Engraçado. Um segundinho só. Eu estou acostumada a falar mais ou menos com papel por perto, está tudo no meu computador aqui. Que eu... Ctrl F e acha Orwell. É mais fácil. Ai, Jesus. Orwell. Tarará. Mas do que ele fala é mais ou menos isso que eu disse. Peraí. Perdi. Agora perdi tudo. Sem galho. Eu vou achar. Boa. Eu vou achar logo. Eu vou falar. Mas a ideia principal é mais ou menos isso. Assim, a direita, ela conta, ou vice-versa, por isso duas faces da mesma moeda, a direita conta com o discurso da esquerda, de uma combatendo certa... ela, né? Combatendo a ela, né? Sim. Porque ela vai depois ocupar esse lugar. Né? Sim. E aí vem um pouco aquilo que eu dizia Me lembrou muito Lacan, quando em maio de 68 dizem aos estudantes: vocês querem fazer a revolução? A revolução só institui novos mestres. Você só vai colocar no lugar um novo mestre tirânico. Se querem mudar o mundo, mudem a si mesmos. Né? Quer dizer, ele vai dizer, quando ele trabalha o avesso da psicanálise, você precisa fazer pequenos giros discursivos. Né? Não se muda em 360 graus. Né? Você estava falando a gente aqui vê todo mundo agora... esqueci o nome das pessoas que saem da sua terra por guerra e tal, e vêm para cá, que você estava dizendo. Os refugiados. Boa, refugiada. A gente viu aqui agora na Espanha, aconteceu uns 3 meses atrás, que eles impediram os refugiados de entrar.
né? Eles acabaram vir batendo aqui no Porto, em Portugal, e acabaram entrando. E a gente está vendo também o que esses refugiados estão se tornando nos países, porque está sendo um cúmulo de agressão, de violência, de assalto, de roubo, de furto, tudo isso que países que não tinham isso estão tendo essas experiências com os refugiados. Fora isso, a exigência de dinheiro para esses refugiados. Ou seja, cada governo que os aceita tem que pagar a eles uma quantia e ainda, né, sustentar da casa, daí isso é um custo absurdo dentro de um orçamento de país. A gente não pode comparar um país como o Brasil, de 200 milhões de pessoas, que é um continente, com um país de 10 milhões, com um país de 8 milhões, né, como a Bélgica e como Portugal. Mas a gente vê que todos esses números impactam na nossa economia. Sim, E aí sim. a gente vem com um discurso, e aí quando você está falando dos extremos, a gente tem uma extrema-direita que é completamente contra, o refugiado, que é completamente contra o imigrante, que é completamente contra. E que querem afastar todos eles, mas não veem que também são a mão de obra, às vezes, necessária para que esses países possam desenvolver alguma coisa. O Zizek... perdão. Não, desculpa, eu tenho muito medo dessa polarização, tanto de direita quanto de esquerda, porque faz com que a tensão de uma... Não é uma pré-guerra, mas é uma tensão de um embate, não mais numa área filosófica, ou mais numa área de ideal, mas entre numa área de combate físico. Porque daqui a pouco... Não, é o que nós estamos vivendo. Nós Sim. vivemos isso no Brasil, um país dividido em ódio e violência, né? em viés ideológico. Nós estamos vivendo isso no mundo. Mas isso não é ideológico, né? O que a gente vê é que isso não é ideológico. Não, exatamente, não é. É o que eu vou depois trabalhar o conceito de segregação na psicanálise. Mas voltando à sua questão, o Zizek, ele é contra essa aceitação em massa dos refugiados na Europa, dos refugiados. Né? Ele diz que é uma certa hipocrisia, ele até faz uma crítica à Angela Merkel, dizendo: a mamãe Angela Merkel quis botar todo mundo para dentro, mas isso tem um custo, a gente não pode. Por isso que ele vai dizer coragem da desesperança. Não se mexe nisso com facilidade. Não mexe. Né? Não se mexe. Os refugiados, eles entram, né, querendo chegar, é muito interessante isso. Eles não querem ir para qualquer país da Europa, eles querem ir para a Inglaterra. Para a Inglaterra e para a Alemanha, né? Eles querem sair da posição daquilo que o Bauman chama de vagabundos e ascender à condição de turistas. O que são os turistas e os vagabundos, já que eu falei disso a partir do Bauman? Ele vai dizer que, né, que esse mundo fluido e o capitalismo globalizado criou uma certa desterritorialização e que, por consequência, a humanidade migra da mesma forma que o capital migra, de uma forma volátil, aonde está o objeto de consumo, estão os viajantes, que não necessariamente significa dizer esses que podem viajar. Viajantes no sentido de uma fluidez, mas que eles têm o poder de irem atrás desse capital. Eles têm o poder de consumo. Eu prefiro dividir entre consumidores e não consumidores. Né? Não existe mais o conceito de cidadãos. Né? Você está dividido hoje em quem pode consumir e quem não pode consumir. Então, eles fluem por aí, são os turistas. Né? Eles vivem nos seus condomínios cercados, muito protegidos, mas têm essa capacidade de estar onde a mercadoria está. Por outro lado, o vagabundo é esse que vive à margem, mas sonhando em aceder a essa posição do turista, como os refugiados, que não querem ir para qualquer país. Eles querem ir para a Alemanha, eles querem entrar em Inglaterra, todos aqueles que ficaram lá no porto de Calais, acampados, eles queriam chegar à Inglaterra, eles queriam ir para o berço do capitalismo e serem inseridos na bolha do capitalismo globalizado. Né? E o capitalismo globalizado, como os autores trazem, assim, ele se acomoda
a qualquer cultura, né? Ele convive bem com os países asiáticos, ele convive bem com os países islâmicos, tanto que o que a gente assiste hoje, por exemplo, nos Emirados Árabes, naqueles países árabes muito ricos, é a incorporação dessa mão de obra escrava, né, de refugiados para trabalhar em 12, 13 horas para esses que são supostamente os seus irmãos muçulmanos. Então, você vê a política de devastação que o capitalismo globalizado impõe. Eu falo isso sempre com reservas, porque o mundo sempre tem o melhor e o pior. Claro. Né? Assim, a gente não vai fazer uma... Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia dramática e apocalíptica de que o mundo, que o capitalismo é uma tragédia, uma devastação. Mas é a nossa realidade e a gente tem que olhar para isso com uma certa coragem de desesperança, vamos dizer assim, né? Mas nos debruçarmos frente a isso. Né? O Bauman, nesse texto dele, ele vai falando, voltando aos turistas e viajantes, ele vai dizer que para os viajantes, não, para os turistas e os vagabundos, esses vagabundos, eles vivem, também não é nenhuma novidade, à margem dos grandes centros, né? E para eles tem uma fronteira invisível, né? Há uma fronteira invisível onde eles não ultrapassam essa fronteira. Aí ele vai dar um exemplo da cidade de Washington. A rua tal é uma rua limítrofe entre o que é a cidade de Washington e o que é o lugar dos outsiders, né? Daqueles que vivem à margem. Eles não atravessam. Atravessam sorrateiramente, produzindo uma violência, mas eles não desfrutam disso, vamos dizer assim, que a política do soberano, usando os termos de George Agamben, pode produzir em termos de inclusão social. Né? Quando eu fiz um trabalho com os grafiteiros aqui de Ferrosa, que eu acompanhei o trabalho de um rapaz do Starley Graffiti, né? Ele dizia isso, né? Ele morava em Ferrosa na época, ele dizia: os garotos que moram em Ferrosa não sabem o que é Praia do Canto, nunca foram lá. Né? Ele fala, eles não sabem do que se trata. E ele criou um festival muito importante chamado Origrafes, que acontecia, com a pandemia, esse ano não aconteceu, lá nas ruas de Ferrosa, que obrigava, vamos dizer assim, convocava o turista dos bairros aqui que fossem até lá ver a arte desses garotos, né? E aí ele vai testemunhando o quanto que cada vez mais a arte não estabelece uma sutura entre os excluídos, os segregados e aqueles que vivem sob a proteção do soberano, né? Aqueles que são os turistas e os vagabundos. O Bauman se questiona, lá em 1999, ele se pergunta: a arte, como um ato político, pode fazer essa sutura? Essa sutura, não, essa costura entre um campo e outro. A arte comunica. A arte como um ato de... Mais do que comunica, a arte denuncia, a arte manifesta uma posição política e pode fazer romper um pouco mais com essa polarização. Né? Ela permeia os dois, né? Ela pode permear os dois campos. Embora a gente veja que isso num primeiro momento, porque tudo tende a virar mercadoria, inclusive a arte do grafite. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em um bairro em Miami, se chama Wynwood District. Era um bairro tomado pelos hondurenhos, um bairro completamente tomado ali perto do centro de Miami, completamente tomado pela violência. Os grafiteiros foram para lá, inclusive os gêmeos, Eduardo Cobra, começaram a fazer um trabalho de intervenção no bairro, com os jovens.
grafites, festivais de grafites e de música. O que aconteceu? A violência, caiu. Caiu significativamente. Os meninos, os jovens começaram a se envolver no trabalho com grafite, com exposições. Hoje, os grandes escritórios de arte, de design, foram para lá, se instauraram lá, com restaurantes. E aí você vai expulsando cada vez mais para a periferia o trabalho desses jovens. Isso ainda tem um vigor, uma virulência. Mas aquela virulência inicial de inclusão, onde havia segregação, o capital logo, a mercadoria logo vem e incorpora, né? Porque eu não sei se vocês lembram, assim, a mercadoria, ela quer sujeitos cada vez mais indistintos e sem traços de singularidade, né? E sem tantas distinções para que ela possa incorporar. Então, ela incorpora tudo. Eu trouxe o exemplo do Dia dos Pais, da Natura, que fez aquela propaganda linda, genial, com Tami, né? A filha da Gretchen, que é um homem casado com a mulher e um filhinho. Então, assim, não tem, entre aspas, preconceito, se acomoda a tudo e vai incorporando, e isso vai perdendo a força, o vigor da arte como um manifesto, um protesto, né? Fernandinha, coloca para mim a gravura do Vladimir Safatli aí, que é aquela foto, só para ilustrar um pouco essa questão da arte como... Fernanda, está aí? Renata? Ali. Aquela fotografia do Safatli. Você manda pelo WhatsApp? Isso. Um minuto. Em São Paulo, e no mundo todo, isso não é só em São Paulo, tem havido um questionamento a respeito do que fazer com as imagens nas praças públicas das figuras dos colonizadores, né? Então, vamos derrubar o movimento dos bandeirantes em São Paulo. Nossa, Churchill nos Estados Unidos. Vamos. Nos Estados Unidos teve como é que é o nome do cara do cavalo? Sei lá, olha ele. A figura aqui. Essa figura é uma figura de um bandeirante, né, que, ao invés de derrubar o bandeirante, os artistas fizeram uma intervenção e colocaram aos pés do bandeirante caveiras de corpos. Caveiras de corpos é ótimo. Caveiras humanas, né, sob os pés e nas mãos desse bandeirante, né? O que tem uma força grande de denúncia, né, e de mal-estar. É melhor do que você sair apagando a memória, derrubando os monumentos, né? Isso talvez tenha a ver com que o Márcio Seligman Silva vai trabalhar como decolonização sem S. É esse processo constante de questionamento ao discurso do colonizador, de introduzir aquilo que foi varrido para o rodapé da história, porque quando o colonizador vem e dizima uma população em nome da sua colônia, em nome do seu império, né, ele apaga os rastros, ele destitui memória, ele destitui história. E, na minha opinião, responder com a mesma moeda, então vamos lá destruir todos os monumentos dos bandeirantes ou os nomes de pontes de militares e de generais da ditadura, etc., etc. Você apaga a história, né? Decolonizar, suponho eu, é introduzir esse estranho, usando os termos de Freud, esse Unheimlich no familiar, que causa mais impacto, produz questionamentos, né? Então, é uma imagem emblemática de mostrar o quanto esse movimento do imperialismo, da cultura do capitalismo globalizado, ela produz mortes. Então, vamos tirar das mãos da história do vencido, dos vencedores, a narrativas
e vamos contar, junto com a história dos vencedores, os supostos bandeirantes que desbravaram o interior do nosso país, a história dos esquecidos, dos segregados, dos homo sapiens da nossa história, que são aqueles povos que foram dizimados, os índios, os negros e toda a nossa raça, né, na colonização desse país, né? No processo de colonização desse país. Os índios, né? Os índios Os foram. índios, Agora, no a gente vê que todos esses movimentos, eles ainda estão na radicalidade, né? Na radicalização. Eles Sim, estão na radicalização dos extremos. E o extremo é um absurdo de você ver isso. Tudo bem, eles trouxeram morte, eles dizimaram, isso é verdade. Agora, como ressignificar isso? sim. Essa obra de arte do Safatli é uma forma interessante de ressignificação. Para mim, é a arte como sutura entre os dois polos. Para mim, isso é a arte como uma certa sutura. Eu estou usando a palavra sutura, mas sutura é péssimo. Um alinhavo entre os dois extremos, né? Nós não vamos derrubar, essa é a minha opinião, nós não vamos derrubar a imagem do colonizador e instituir um novo. Nós vamos incluir nesse colonizador a história dos esquecidos. A história dos esquecidos, a história daqueles que foram varridos para o rodapé da história, como diz Walter Benjamin, dos vencidos, né? Então, a gente precisa apostar nessa possibilidade de diálogo, né? Eu trouxe da última vez o que a Marie-Christine Lasnik, na França, e ela disse isso numa conferência agora, que ela deu aqui, junto com o Charles Melman. Eu falei disso aqui. A Marie-Christine, ela fez trouxe a experiência de colocar árabes e muçulmanos, judeus e não judeus, num trabalho de diálogo, de conversa, de encontro. E de um encontro, isso foi feito em Londres também. Vamos com os refugiados, né? Vamos fazer um dia onde a gente possa partilhar comida, as nossas comidas dos nossos países de refugiados. É uma forma da gente preservar a memória e é uma forma da gente fazer um alinhavo, uma aproximação de culturas, de romper com a intolerância, né? Então, eu acho que a arte ela tem esse valor político. Não é o único, mas ela é mais... ela abrange a muitos, ela entra, permeia, ela invade. Ela invade. Cada um vai ver como pode, vai se deixar atravessar como pode, né? E cada um vai ver dentro do seu... Ela produz um termo que eu gosto muito, uma espécie de matesis falha. Isso é um termo que me veio, é o Agostinho Ramalho, que usa muito esse termo, Agostinho Ramalho Marques Neto. Uma matesis falha é uma matesis com buracos, né? Onde todo mundo, como não tem um saber único instituído, todo mundo pode entrar e fazer a sua leitura, produzir um saber, né? A literatura é uma matesis falha, porque cada um vai ler o texto dentro do seu ponto de vista e por aí vai. Eu agora queria dar um passo a mais, porque eu fiquei um pouco nessa questão do viés político e trazendo um pouco o pensamento do Bauman nesse texto, trazendo o Zizek. Eu queria entrar um pouco no campo da psicanálise para pensar estruturalmente os efeitos disso no privado, no público, o que isso produz em termos de subjetividades. Se a gente entende, né, que o privado está articulado ao público e o discurso público está articulado ao privado. Fernanda, você pode botar aquela primeira imagem da segregação, inclusão? Qual, Renata?
Aquela primeira que eu te mandei. Inclusão, exclusão, intolerância, segregação. Ai, socorro. São 11h53, mentira. Não, essa é a topologia de bolha, deixa só para depois. 1 minuto, tá? Tá certo. Enquanto isso, eu não me conformo de eu não achar a citação do George Orwell. Parece até que eu apaguei. Conseguiu? Ah, tá vendo aí. Ah, essa. Ótimo. Eu gosto dessa gravurinha que ela mostra bem o que é a exclusão, né? Os pontinhos coloridinhos de fora do grupo, o que é a integração. Você tem os coloridinhos, esse diferente, dentro do grupo, mas eles estão integrados, mas eles não estão entremisturados, isso é fácil de ver na gravura. Lá em cima a gente tem a segregação, quer dizer, o diferente num pequeno grupo que não se comunica, né, com o grupo maior, e a inclusão, que seria justamente esse diferente, esse Unheimlich, esse estranho aí, convivendo, não sem mal-estar, que a gente não pode esquecer disso, dentro da inclusão, no meio daquilo que, quebrando essa homogeneização, né? Quebrando essa homogeneização. Eu coloquei alguma coisa assim, quer ver? Que o capitalismo globalizado ele vai se expandindo, produzindo essa segregação ali em cima. Ele vai produzindo uma certa bolha, né? onde aquilo que é estranho ao discurso do capitalismo vai produzindo polos de segregação, né? Por outro lado, o Lacan vai dizer que segregação, né, produz universalização. Olha o que ele diz. A segregação produz todo, produz um universal. Na lógica do universal, se a gente for pensar em lógica, o falso, né, o verdadeiro, perdão, exclui o falso. Então, é isso que a gente está vendo aqui nesse exemplo da segregação. Você tem, digamos assim, aqueles que são os consumidores dentro da bolha e os não consumidores, aquilo que é diferente, vai se produzindo ali pequenos círculos, pequenos globos que não se comunicam com essa universal que é maior. Por outro lado, essa segregação ela é o princípio da constituição dos grupos. Se nós nos voltarmos para Totem e Tabu, né, isso está muito bem colocado por Freud lá, né? Esses irmãos que precisam matar um pai primevo, né, que era o líder de todos, do grupo, né, que podia tudo, era um pai sem lei, um pai mítico, né, um pai orangotango, e esses irmãos matam esse pai, comem o corpo dele, né, e produzem, a partir disso, erege um totem em homenagem a esse pai, o símbolo da lei, e começam a surgir as primeiros clãs, né,
Primeiro os laços consanguíneos de casamento, depois começam a surgir laços de intromistura, digamos assim. Então, o nascimento do laço civilizatório dos grupos se constituem assim, os irmãos se reúnem, né, com o propósito de matar, de aniquilar alguém, de botar para fora alguém, e constitui as primeiras bases de um funcionamento de grupo, de laço social. Então, isso está no âmago, né? Por isso que Freud vai dizer que no princípio não está o amor, no princípio está o ódio, a segregação, a exclusão, né? É preciso um passo a mais para que a gente participe no laço social com respeito, com o mínimo de respeito às diferenças, à lei, à palavra, né? A autoridade da palavra, a gente poder escutar o outro. E o que nós temos vivido hoje, do ponto de vista das constituições psíquicas, eu diria que um certo movimento, um certo retorno, se a gente pudesse dizer, aquilo que o Freud chamou ao narcisismo primário, né? Freud, no texto dele, O Narcisismo, ele vai dizer, né, que o narcisismo primário é esse momento da constituição. Eu vou pedir licença a quem não é do campo da psicanálise, que está acompanhando o seminário, para usar os termos da psicanálise. Quer dizer, no narcisismo primário, na constituição psíquica, o que se dá ali é a constituição primária de uma imagem primitiva, né? Uma imagem, digamos assim, mais enfatuada, que nós recebemos essa imagem de uma forma especular e a gente se sente aderido a essa imagem, né? A gente faz, vamos dizer assim, alguma introjeção dessa imagem, né? E a gente vai fazer uma projeção dessa imagem. A gente introjeta, né, essa imagem, toma essa imagem como nossa e a gente projeta lá fora. Por isso que às vezes a gente vive certas situações paranoicas, certos momentos paranoicos, em que a gente supõe que aquele outro que está ali fora está indo contra as nossas ideias, quer o nosso mal, tem uma posição persecutória. E isso que a gente projeta lá é o nosso olhar sobre o outro, né? E isso é o narcisismo primário. Então, você está constituindo essa imagem. Freud vai dizer que o sujeito precisa sofrer uma ação psíquica, né? E o que ele vai chamar aí de ação psíquica é a lei da castração, né? É como se o sujeito precisasse perder essa adesividade da imagem. Ele precisa, portanto, sofrer uma ação psíquica para alçar a essa posição do narcisismo secundário. Que o que é? É você deixar de investir, nos termos de Freud, a libido, a energia psíquica, em si mesmo, nessa posição narcísica, né? E passa a investir lá fora, nos objetos. É como se você perdesse, se despojasse um pouco mais dessa certeza narcísica de uma imagem e pudesse investir nos objetos, nas escolhas objetais, né? Você pudesse entrar no laço social com um pouco mais de tolerância, né? Óbvio que inclusão sempre existiu no mundo, né? Nas primeiras sociedades, os escravos, eles não eram segregados do laço social, eles eram excluídos, mas eles estavam ali, eles tinham uma certa proteção do soberano. As mulheres no direito romano, elas não eram segregadas, mas elas não tinham participação direta na política do soberano. Embora elas decidissem muito o que se passava no laço social, elas não tinham direito à expressão no laço social. Então, inclusão, intolerância, isso sempre fez parte do laço social. E também a segregação. Eu acho que a gente vive um processo de mais acirramento dessa segregação.
um retorno ao que a gente poderia chamar do narcisismo primário, né? Aonde você volta para um discurso paranoico, né? E uma lógica, né, vamos dizer assim, daquilo que o Hegel fala, do prestígio, de uma luta de prestígio, do discurso do mestre, né? Da briga do mestre e do escravo, né? Onde não há mais uma dialética, ou o escravo sonhando com a morte do mestre para ocupar o lugar do mestre, né? Para que eu sobreviva, o outro tem que desaparecer, né? E eu me lembrei aquilo que o Bauman, quando faz a divisão entre os viajantes e os vagabundos, ele diz que o vagabundo é a antítese do viajante, né? Que tudo que o viajante mais teme é que o vagabundo venha tomar o seu lugar. Tudo que o europeu mais teme é que o refugiado venha ocupar o seu lugar na mão de obra, de trabalho. Tudo que o Trump defende como uma política de exclusão é que os latinos ou que os imigrantes venham roubar os empregos dos americanos, né? Ou que os asiáticos e os chineses confisquem a sua mão de obra, né? A produção das mercadorias para o mundo oriental e tire emprego dos americanos. Foi sob essa pauta de intolerância que o Trump se elegeu nos Estados Unidos. O Bolsonaro também se elegeu no Brasil. O Brexit na Inglaterra foi fruto dessa intolerância, né? Eu por conta do Brexit, fiquei embora da Inglaterra, onde eu estava trabalhando já há um ano. Pois é. Com Theresa May. Se você quiser uma mulher que eu odeio, é a Theresa May. Agora, existem dois tipos de refugiados e de mão de obra. O refugiado que vem como refugiado, ele não vem com expertise de trabalho. Ele vem com um outro tipo, é um pessoal que às vezes nem profissão tem. Tem muito poucos Claro. que têm profissão. Mas Sim. então não se tem o medo de que tomem. O problema não é esse. O problema é o custo que o governo tem em alojá-los, em dar para eles um subsídio que não dá às vezes para a população. E isso que está gerando muita revolta. Isso gera muita revolta. Eu tenho acompanhado não só aqui, mas na Inglaterra não entro. Na Alemanha, então, onde eu tive há pouco tempo, tem barreiras. Eu voltei a uma questão de Segunda Guerra Mundial, onde tinham as barreiras, as cercas, e dizendo, desse lado tu não passas. E as pontes fechadas. E isso é incrível, né? Eu falei assim, daqui a pouco eles vão começar a construir de novo os galpões para dar banho de gás ou para botar todo mundo, né, deitadinho lá dentro. É uma sensação horrível você ver um campo de refugiados. E vivos, né? Assim, Vivos. Campos de concentração. Exato. O Ai Weiwei, aquele chinês que vive em Berlim, na Alemanha, aquele artista plástico, aquele artista que faz instalações belíssimas, ele ficou 1 ano, 2 anos nos campos de refugiado e fazendo lindas, produziu instalações a respeito disso. Coincidentemente, hoje eu conversava de manhã cedo com um rapaz que ele é de Roraima, e ele vai lá, e ele vai visitar a família lá, e ele lembrou como é que os venezuelanos estão lá. E o ano passado, no colóquio de Psicanálise e Arte, que foi sobre o tema dos refugiados, uma colega da PUC do Rio, uma professora, ela mostrou algumas fotografias de instalações em Pacaraima, dos venezuelanos. Aí você fala assim, gente, o Brasil é uma doideira, né? Gente morrendo nas ruas, e o campo dos refugiados, o lugar que... Muitos estão pelas ruas morrendo, tá, gente? Mas tem um campo de refugiados em Pacaraima, eu não sei como é que está isso hoje, que é instalações de, entre aspas, primeiro mundo, né? Então, isso estava produzindo na população de Pacaraima, que não tinha água, esgoto, água para tomar banho, um ódio absurdo, porque os refugiados, os venezuelanos, além de virem roubar os nossos empregos, tomar os nossos empregos, estão vivendo em melhores condições que nós, né? Então, assim, isso é um problema muito sério nesse mundo que nós estamos vivendo hoje.
né? E o que vamos fazer com isso, né? E isso, Fernanda, você pode colocar as duas figuras, a figura da topologia algorítmica de bolha, e depois eu vou colocar a figura da garrafa de Klein? Uhum. Só para a gente... Essa topologia algorítmica de bolha é a topologia usada nos algoritmos dos computadores, do Facebook. Eu já falei disso, até eu acho que nesse evento lá do Rio. Ela vai produzindo desterritorialização. É como se o capitalismo global ele funciona dentro dessa lógica de uma topologia de bolha que ele vai englobando, né? Aqueles que estão de dentro para fora, né? Assim, vão incluindo aqueles que estão dentro da conformidade do consumo, entram na bolha. Aqueles que não, para fora da bolha, né? E vão se produzindo em torno disso pequenas bolhas satélites que não se comunicam umas com as outras, né? Isso é muito próprio, isso me fez lembrar muito aquilo que o Freud diz da produção dos narcisismos das pequenas diferenças, né? Que tem muito a ver com a constituição do narcisismo primário, que produz paranoias no laço social. Quer dizer, o narcisismo das pequenas diferenças são essas pequenas bandeiras de lutas que vão surgindo, mas um não se comunica com o outro, né? Então, as bandeiras dos negros, só os negros podem falar, mais ninguém, né? Tem as bandeiras das minorias, de qualquer minoria que seja. Então, assim, você fica fazendo as suas lutas em bolhas e isso não produz um discurso que entrelaça, um discurso que transmite as gerações, né? Essa topologia algorítmica de bolha é aquela famosa da lógica do Facebook, que se você começa a não colocar lá o ok, o like, num determinado tema, o que o algoritmo faz? Vai te segregando, você deixa de aparecer ali. Ou ao contrário, né? Você clica like ali numa determinada matéria que tem a ver com a mercadoria que você gosta de olhar, eles entopem o seu Instagram, o seu Facebook com as informações e você vai deixando de ver outras coisas e vai vendo aquilo que interessa, que é dirigido para o seu perfil de consumo, para que você fique ali o tempo todo fissurado, vidrado, como foi esse filme. Vocês, não sei se vocês assistiram, está na Netflix. Ai, gente, me fugiu. Não é Rede de Ódio. Rede de Ódio é muito melhor para se pensar nisso também, que é o filme polonês. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Muito obrigada quem me salvou aí. O Dilema The Social Dilemma, né? Que estão lá os carinhas que trabalharam no Facebook, Instagram, Pinterest, se redimindo junto ao social, pedindo perdão ao social, ao mal que eles produziram. Muito interessante o filme, acho que é interessante, é um despertar, mas acho que a gente tem que pensar em leis mais efetivas que punam esse tipo de aberrações e transgressões que a gente vive agora nas redes, né? Mas, enfim, é como a banda toca e a gente tem que estar alerta e o que fazer com isso. Bom, quando eu desenvolvi esse texto, deixa eu ver que horas tem, porque eu também quero discutir. Só vou falar do exílio rapidamente, da garrafa de Klein, porque quando eu escrevi esse texto... São 4h12. 4h12 você está em Portugal, amigo. Meio-dia e 12, sexta quer. Desculpa. Isso aí. Felipe, eu não sabia que você tinha ido parar em Portugal, mas que bom. Depois a gente conversa sobre isso. São 8 anos fora do Brasil. Eu sei. Eu imagino. Bom, então essa topologia de bolha, essa bolha que produziu, fez os Estados Unidos eleger o Trump e tudo mais, e a garrafa de Klein, que eu queria colocar agora, Fernandinha, porque a topologia de bolha, ela é a lógica do ou eu ou o outro, né?
Essa garrafinha de Klein, que ela tem um movimento genial para mostrar que o interior se comunica com o exterior, né? Ela é um exemplo topológico de que do quanto que a arte ela pode fazer esse alinhavo entre os dois polos de intolerância. Por quê? Se eu dizia que em Freud o narcisismo, né, das pequenas diferenças e que a topologia de bolha nos coloca de volta ao estágio do narcisismo primário, né, onde o eu é o meu inimigo, eu posso ser destruído por ele, então eu elimino primeiro. Na garrafa de Klein, aquilo que estava projetado no exterior como meu estranho, como meu inimigo, porque na constituição psíquica a gente expulsa o que é desprazer, o que é não prazer, vamos dizer assim, e internaliza o que é prazer, né? Com a garrafa de Klein, num passo adiante da constituição psíquica, esse avanço aonde entra, vamos dizer assim, a lei da castração e que diz, espera aí, aquilo que está lá fora é você, né? Portanto, você tem que respeitar as diferenças. Você não pode sair matando, destruindo o que não é você, né? A garrafa de Klein mostra isso. Pega a borda da garrafa que estaria virada para o exterior, torce e introduz no interior e faz uma comunicação, mostrando que entre interior e exterior não há uma relação de continuidade e que, portanto, o inimigo sou eu. Se eu matar o inimigo, eu, por excelência, morro também. A tendência, portanto, desse movimento do capitalismo globalizado é produzir cada vez mais devastação, né? Isso não significa dizer que é o apocalipse, mas que a gente precisa criar condições de manter preservado o que eu chamo do exílio em nós. Isso foi um termo que eu pensei. O que eu estou chamando de exílio? O exílio é a nossa margem de liberdade. É tudo aquilo que nós não entregamos para a topologia de bolha do capitalismo globalizado. É a gente poder preservar a nossa capacidade de pensar, de refletir, de nos angustiarmos sobre os nossos atos, de nos deixarmos tomar pelas ideias mais estranhas diante de uma situação onde a gente tende a responder impulsivamente, violentamente, tentando eliminar o outro. Então, o exílio é a nossa margem de liberdade. É aquilo que eu apresentei nos discursos lacanianos, quando eu apresentei os discursos no laço social, é esse resto que não é incorporado pelo discurso. Ou, se a gente quiser dizer o discurso de Marx, é o sintoma, é aquele proletário, é aquele resto que não é incorporado pelo discurso da burguesia. Então, vejam que desde que o mundo é mundo, desde que nasce, né, o capitalismo no mundo, né, como nas fábricas da Inglaterra, desde Hobbes até a nossa contemporaneidade, a gente vive vendendo a nossa força de trabalho, somos todos proletários nesse sentido, Lacan vai dizer, para esse grande outro que é o mercado. O que ocorre hoje é que, como se a gente estivesse vendo uma implosão, uma certa derrocada, onde a gente tem produzido cada vez mais no mundo, né, no laço social, intolerância, ódio, exclusão. E lembrei de um professor da USP, o Pedro Serrano, do Direito. Ele diz que isso nas Américas Latinas, o nosso inimigo, a gente sabe, primeiro foi o traficante, hoje são os negros da favela, e que essa polaridade esquerda-direita, ele diz, tende a crescer e cada vez mais se produzindo dentro da democracia estados de exceção permanente, que eu nem entrei nesse conceito hoje,
estados de exceção permanente, né? O homo sacer, de Agamben, é a gente viver sobre estado de exceção permanente. O Estado tendo direito, licença para matar. É, dentro do laço democrático, você viver nessa condição de estados de exceção permanente. O que ele vai chamar disso é que a democracia vai aceitando cada vez mais experiências de impeachment. Aquele político que eu elegi não me interessa mais, o impeachment como golpe, ele vai dizer isso. É muito interessante. Prática, e se a gente for pensar quantos impeachments nosso país já teve dentro da nossa 30 e poucos anos de democracia, né? Então, produções cada vez maiores de exclusão daquilo que foi instituído, né? E a perpetuação de polos de intolerância, polos de paranoicos no laço social e com efeitos no psiquismo humano, já que somos seres de linguagem, somos seres tecidos pelo discurso vigente. Eu vou parar por aqui para escutar vocês, senão não tem sentido a gente conversar. Tá? Na próxima vez eu sigo um pouco mais para trabalhar a topologia de bolha, a topologia da garrafa de Klein. Ei, Renata. Ei! Quem fala? É o Anderson. Anderson, ótimo. Tudo bom, Anderson? Tudo bem. Parabéns pela explanação aí. Bem incomodado aqui. Quando você falou da questão da polarização, que são duas faces da mesma moeda, eu lembrei do próprio livro do Zizek, O Totalitarismo, que ele fala exatamente isso. Que no totalitarismo não se trata mais de direita e esquerda. A outra, me é muito estranho quando alguns autores falam que a gente não vive essa questão do narcisismo, né, primário, assim. Realmente me é muito estranho. Eles vão trazer outras coisas, que é um sujeito que está bancando o desejo, que está não sei o quê. É uma linha muito tênue, assim. Eu vou ser um pouco rápido, tá, para passar a palavra para os colegas. Agora, o que mais me inquietou, eu acho muito perigoso essa fala de que, depois que você trouxe essa topologia e a questão da segregação e exclusão, que realmente o modelo liberal poderia ser o mais sofisticado, o mais apropriado. Discordo totalmente disso. Assim. Acho muito perigoso esse discurso, como também discordo também do Zizek, que eu conheço essa ideia dele do novo comunismo. Acho que a gente chegar ao ponto de inventar outra coisa, seja lá qual for, porque o alargamento, seja da segregação, da exclusão, é inevitável nesse discurso, porque a gente está produzindo o quê? Pessoas que ou são úteis ou são produtivas ou não são, como você colocou, se são consumidoras ou não. Eu não acredito que o modelo liberal irá propiciar as melhores condições, como você colocou, né? Outra coisa é um conceito que a gente não estuda em psicanálise, até porque a gente está muito advertido da questão do mal-estar, como você sempre coloca, o conceito de paz. Paz mundial, harmonia. A gente nem estuda isso, a gente nem discute isso, né? É realmente algo impossível, né? Já está aí inerente a toda a coisa. E a outra que eu lembro alguns autores que dizem que a gente vive o capitalismo desde o Egito. A diferença é que o capitalismo foi sofrendo mutações, mas ele vem desde lá. E chegamos no modelo que nós estamos. O Zizek, que ele trata num outro livro, eu gosto muito do Zizek também, que ele fala assim, né? É mais fácil o mundo acabar do que o capitalismo. Então, às vezes ele coloca lá que, né, o problema não necessariamente é o capitalismo. Essa é a tese do Fukuyama. Essa é a tese do Fukuyama, do fim da história. Ele vai dizer que o modelo do capitalismo liberal pode levar, levou, ele vai dizer assim, a democracias liberais, ora mais Estado, ora menos Estado, mas isso é o que há de melhor. E que, portanto, ele vai dizer assim, é a última narrativa da história. Né? A gente viveu o liberalismo, o fascismo e o comunismo. Agora é a democracia liberal. Quem questiona o Franz Fukuyama é o Zizek, com essa ideia que eu também acho meio
eu quero ver o que ele está propondo como um novo comunismo, e ele diz assim, não é a volta ao comunismo, mas é que a gente possa... Será que nós não podemos nos enlaçar com uma forma um pouco mais solidária? Ele diz assim. Né? Eu não sei se vocês percebem como na nossa... hoje em dia a gente fala, vamos praticar a empatia. Todo mundo está falando isso. Vamos praticar a empatia. Né? Assim, a gente precisa ter a gente precisa estar advertido disso e ter alguns mecanismos para não responder impulsivamente, imperativamente, a essa posição segregatícia. Porque, de fato, a gente vive sob o efeito de uma polarização de ódio. Né? Muito fácil, tudo pega fogo muito fácil. A gente viu na política e, às vezes, a gente assiste nas escolas de psicanálise. E, às vezes, nós nos perguntamos... Achei assim, a Cecília, lá da escola lacaniana, ela fala assim, a gente precisa ler esses efeitos de polarização, de ódio na escola, também sobre a ótica do que está se passando no mundo hoje. Né? Porque o movimento no mundo é um movimento de polarização. Né? Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a paranoização do discurso ela está muito pregnante. Né? Está muito pregnante. Paz mundial, empatia, solidariedade. Eu sempre lembro de Santo Agostinho, que eu preciso voltar a ele uma hora. Ele fala de amor mundi, o conceito de amor mundi dele é lindo. Ele diz assim, se eu te amo, de fato eu te amo, eu vou suportar, aceitar que você seja quem você é. Né? Que isso é o conceito de Lacan, de amar é dar aquilo que não se tem, é de suportar a diferença. Mas que talvez a gente está muito mais próximo do que é a ética, o respeito, do que necessariamente esse tipo de empatia, amor e coisa e tal. Porque como a gente falando do amor, a gente está falando do ódio. Claro, isso. Né? O amor é o ódio tratado, então... Isso aí, o amor é o ódio tratado e o amor narcísico, ele tem na base dele o quê? Segregação. Né? Por isso que o Lacan vai dizer, olha, nós somos irmãos não por sangue, por genética, não. Nós somos irmãos a partir de quem a gente quer derrubar. Quem a gente quer matar para ser irmão? Quem a gente quer segregar para ser irmão? Lá no Futuro de uma Ilusão, Freud também ele coloca, né, que o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, é impossível. Isso, exatamente. Mas vou passar a palavra, tá bom. Isso, obrigada. E aí, pessoal? Nossa, eu já sumi de meio como roda. Alguma questão que vocês me interroguem, por favor. Se não tiver mais ninguém, vou fazer mais. Bom dia. Ai, desculpa, vou falar. É aqui a Carolina. Ei, Carol. Eu estava escutando e fiquei pensando muito quando você trouxe essa questão dos venezuelanos, porque sendo a Colômbia um país que faz fronteira com a Venezuela, a gente viveu assim essa deslocamento em massa dos venezuelanos para a Colômbia, né? Inclusive, o ano passado que eu fui, não, esse ano que eu viajei para lá, eu vivi um momento de muita estranheza quando nas ruas todos os vendedores, todo mundo falava a minha língua, mas é um sotaque diferente. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Em todos os lugares que eu entrava, tinha os venezuelanos, mas a gente viveu a questão de dois países vizinhos com opiniões políticas diferentes entre os presidentes. Então, essa recepção dos
refugiados, também me pareceu que tem um contexto político ali. Quando você coloca, tem um local super organizado para receber os refugiados. No nosso caso não teve, né? Teve só um coliseu e as pessoas fizeram suas barracas, mas teve essa questão de, pode vir aqui, que aqui é um país melhor, a gente recebe vocês com braços abertos, porque lá Maduro não está dando conta. Só que chegou a pandemia e a gente viveu o resultado de receber todo mundo de braços abertos sem nenhum tipo de forma de receber. Aí, então, Sim. podem ir para seu país, a gente vai disponibilizar modo de transporte para vocês voltarem lá. Então, essa questão dos refugiados, eu também pensei muito em moeda de troca também, sabe? Não sei como colocar isso assim, mas, tipo, é aqui que temos um país melhor, porque todo mundo está vindo aqui, é aqui que a gente pode ter essa recepção. Então, esses refugiados também viraram um símbolo de para onde que é o lugar melhor, né? Sim, sim. Você está dizendo uma certa moeda de troca política, né? Eu acho que não é Fazer moeda uma de certa... troca, mas assim, é tipo, não sei como explicar, mas é uma questão de quem que pode manter eles, quem que Sim, pode receber, mesmo não tendo as condições, né? sim, sim, sim. Essa história lá de Pacaraima, por exemplo, eu não sei como isso está hoje, se está, né? Porque é um pequeno grupo, né? Eles estão à margem da cidade, eles estão na fronteira, O Brasil não está mais recebendo, é importante que diga, eles estão na fronteira, né? Porque, assim, eu também, quando eu dei o exemplo lá de Wynwood, lá nos Estados Unidos, lá naquele bairro dos hondurenhos, assim, a pergunta que eu me faço, assim, a arte é ainda, né, ela tem essa força de denúncia, né, de despertar, né, mas aquilo que o Bauman diz, né, essa arte tem cada vez mais se reduzido à mercadoria, né? A mercadoria, né? Mas, Renata, tem uma questão que no Bronx isso não deu muito certo, né? Essa parte da arte levada lá, a violência, os porto-riquenhos combateram isso também no Bronx. E o Bronx ficou à margem, né? Aquele lugar de Nova York que você está à margem sempre. Sim, Sempre com sim. muito medo de ir para o Bronx. Você vai ao Brooklyn, você vai a qualquer outro lugar. Agora, o Bronx é sempre um problema, é uma violência extrema. É uma questão, né? Por que ali não foi? Qual a questão cultural que impediu que esse movimento da arte modificasse o pensamento do pessoal, o comportamento, o psique de todo mundo? E o que acontece também com essa população que não permite ser invadido ou ser tomado por essa onda da arte, de uma coisa mais leve que possa trazer para a gente uma modificação? Mas veja, quando você fala, assim, primeiro que eu acho que a gente não pode pensar que a gente vai conseguir essa ideia do pensamento de todo mundo, né? A arte mudar o pensamento de todo mundo, porque de novo a gente ficar na lógica da universalização, né? E a segregação, né? Você me fez lembrar um rapaz aqui da comunidade de Tararé, que eu chamei uma vez lá no meu seminário na FDV, junto com esse rapaz, o Starley Graffiti, para ele falar de um trabalho que ele vinha desenvolvendo chamado Cidadania das Vielas, Saberes da Viela, né? Ele dizia assim. Ele começou a fazer uma rádio favela, em linhas gerais era isso, que ele começou a fazer uma comunicação por essa rádio de ruas que estavam divididas em guetos que brigavam um com o outro, por tráfico, aviãozinho, e ele conseguiu fazer isso através do rádio, que ele fez lá. Vielas do Saber, me lembrei do nome, Vielas do Saber.
ele começou a criar através dessa Rádio Favela. E ele me disse uma coisa assim, falou, olha, você está me chamando para falar aí na FDV, para quê? Depois vocês vão até lá levar a elaboração de vocês, a produção de vocês para o nosso bairro? Né? Ou vocês vão lá como turistas, ele usou esse termo, assistir ali a miséria, fazer ali umas teses e nunca mais olhar para a gente. Se vocês atravessarem o valão ali da Leitão da Silva, ele falou assim mesmo, hein? Foi uma baita de uma denúncia. De um lado está a FDV, do outro lado está a Itararé. Vocês topam ir lá, ver o que está se passando lá, mas não para consumir ali a arte de comunidade e periferia como fetiche, em outras palavras seria isso. Isso vai ter uma costura? Você vai fazer uma costura entre o que é o grupo dos turistas e o que é o grupo dos vagabundos? Ou isso vai ficar como fetiche? Entende? Eu não sei exatamente o que se passou no Bronx, mas eu vejo muitas comunidades se fechando como forma de resistência, porque o que é a arte? A arte é aquilo que eles vão consumir lá dentro, que nós dizemos que é arte, ou a gente vai, de fato, escutar daquela realidade ali aquilo que é arte? Isso. Né? Isso é diferente. É isso, bem diferente. Essa questão aí foi ótima. É assim, vocês vão lá como quê? Como turista, que vão chegar ainda vai criticar a minha arte, que vai dizer que o que eu faço não é arte. Isso é uma pancada, isso vale para que se pense, né? Isso vale muito. Ou mesmo idolatrar aquilo, nossa, que arte maravilhosa. Mas e daí? E daí? Entende? E sim. Assim, uma vez eu virei para o Starley, isso não deu muito certo, mas esse grafiteiro que faz esse trabalho legal lá em Ferrosa com os meninos, ele vai fazendo trabalho com os jovens, eu lutei para que ele fizesse um grafite nos muros da FDV. E estava conseguindo, o diretor ficou muito sensível a isso. Eu falei assim, Starley, você precisa sair daí, você precisa vir para cá, para que a gente possa ir lá. Foi o que eu pude dizer ali, sem tanto pensar na figura topológica da garrafa de Klein. Mas era mais ou menos isso. Vem aqui, nós vamos lá. Porque é legal a ideia de fazer o Origrafes lá e as pessoas irem até lá. Mas ele também precisa vir. Ele precisa vir. Ele precisa frequentar alguns muros da cidade para a gente saber quem é ele, o que Bansky, ele diz ali. Né? Bansky. Bansky é fantástico. É Bansky. Né? É essa torção moebiana. Eu estou falando agora com vocês, eu nunca tinha tido a clareza de juntar essas experiências com o cara lá das Vielas do Saber, que me deu um passa fora. Foi até bom, porque a gente pensa, né? O cara me deu Você vai fazer comigo o quê? Um fetiche, uma alegoria, ou isso vai se transformar em produção? E eu transformei em produção. Mim, né? Sim. Eu publiquei o trabalho dele no livro de Direito, Psicanálise, Juventude, Violência e Cultura, a entrevista dele. Que é o que eu pude fazer dentro das minhas pernas, dar voz a esses sujeitos que possam ser lidos por outros, né? Mas, enfim. Né? Eu estou lembrando aqui, Renata, daquele livro Psicanálise na Favela, Projeto de Gaimaré. Não sei se você já leu. Sim, eu nunca li, não, mas eu sei. Dele? Sim, muito interessante esse trabalho, muito interessante. A gente discutiu ele num outro estudo com os psicanalistas, foi bem legal. Assim. E outra coisa que eu lembrei foi do livro do Christian Dunker, né? A Lógica do Condomínio, né? Olha que... Que tem muito a ver com isso que o Bauman fala, tá? A lógica do condomínio. Inclusive, isso é uma metáfora do Zygmunt Bauman, né? Nesse texto Capitalismo e Globalização. O Christian, ele é muito... Ele desenvolve isso primorosamente, mas é o que a gente vive no condomínio, né? Na cidade, mas tem um muro invisível que não deixa comunicar, né, com os vagabundos, ou com os segregados, ou com os homo sapiens,
né? Aí, quando você estava falando dessa miséria, assim, que você citou no meio quase no final de sua fala, né? Fico pensando, quase metade da população brasileira não tem saneamento básico, né? Sim, E a gente sim. vê construções querendo construir em Marte, na Lua. Wanderson, eu acho que você é muito legal quando você fala quase metade, é muito menos do que a metade. Né? Se a gente fala no muito menos que a metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. A gente vê todas essas doenças, várias das doenças que poderiam ser controladas por conta de saneamento básico e não tem. O território nacional é vasto, absurdamente vasto. E não se tem. Desculpa. Não, pode terminar. É porque eu ia lembrar assim, que isso que vocês estão exemplificando é o conceito de necrofilia desse Achille Mbembe, que não é só o poder militarizado matar os corpos e ter licença para matar. Isso é morte, isso é necrofilia também. Né? Tá nas mãos do Senado um projeto que, isso caminhando bem, é bem interessante. Parcerias públicos-privadas com saneamento. Vamos ver o que vem por aí. É difícil acreditar em algo, vocês me desculpem a franqueza, que venha desse governo, né? Que é um governo de extermínio, é um governo de mortificar, de necrofílico. Né? Mas eu acho que o encadeamento disso há muito tempo, né, Renata? Eu acho que a gente viu caminhando aí, não só de agora, mas eu acho que isso é o resultado de tudo aquilo que a gente já viveu nesse tempo aí de Brasil nos últimos 20 anos, 24 anos. Isso é uma coisa que vem caminhando para isso, né? De um neoliberalismo, sei lá, depois de um esquerdismo, sei lá, e agora chegou na loucura, sei lá, na loucura do extermínio. O que esperar? O que esperar? Né? Eu fico com a gravura do Vladimir Safatli, da arte. Aos pés do colonizador, a caveira, os corpos varridos para as valas dos esquecidos, dos colonizados. Isso... Se a gente for pensar na África, a gente tem lá na África os campos de diamantes que eles dizimaram tribos absurdas para... Com certeza. Botar isso. Botaram tribos para brigar uma com a outra, né, para pegar diamante. Enquanto vocês brigam aí, os eu pego a pedra. Eu pego a pedra, né? Exato. É isso. Pessoal, 12h40. Tem mais alguém quer levantar alguma questão? A gente pode ir encerrando. Eu pretendo voltar em novembro com esse tema, né? Avançar um pouco mais na arte. E vou falar também um pouco da sexualidade na contemporaneidade como politicamente correto. Bacana. Manda o link para a gente. Beijo. Valeu. Beijo. Um grande abraço. Saudade de vocês aí. Tchau, também, tchau. Felipe. Bom falar com você. Bom. Boa sorte aí pela Europa. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Isso aí. Gente, então, um beijo grande, hein? Obrigada. Até a próxima. Valeu. Valeu, boa tarde, até mais. Boa tarde. Obrigada. Obrigada também, cara.